Olá! Se alguém por aí acha que já domina as redes sociais, tenho más notícias. Ou boas, dependendo do ponto de vista. É que o jogo está a ser completamente virado do avesso. A sério. Para quem cria conteúdo, para as marcas, para toda a gente. Nesta nossa análise, vamos diretos ao assunto e ver as grandes tendências que estão a definir o que aí vem e, claro, a abrir a porta a novas formas de ganhar. E olhem, esta frase da nossa fonte resume tudo na perfeição. O jogo está a ser completamente redefinido. Reparem, não estamos a falar de pequenas mudanças, de uns ajustes aqui e ali, não. É um reset total. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que estão a aparecer novas regras, novas estratégias para vencer que até ontem nem sequer eram possíveis. Então, o nosso roteiro para hoje é simples. Vamos passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, a redefinição das redes sociais em si. Depois, o que é preciso para ser um criador que fica na memória. A seguir, as novas regras para o conteúdo. E para fechar, como é que as marcas se podem adaptar a tudo isto. Muito bem, vamos a isso. A primeira parte, a definição das redes sociais. E a tendência número um, a mais importante de todas, é mesmo esta: o aparecimento de novas plataformas. É daqui que parte tudo o resto, é a grande força motriz. E isto leva-nos a um conceito super interessante, o fenómeno da corrida ao ouro. Imaginem só, os primeiros 12 a 18 meses de vida de uma nova plataforma ou de uma nova funcionalidade. Nestes primeiros tempos, há muito mais gente a querer consumir do que gente a produzir conteúdo. E qual é o resultado? É um crescimento, uau, explosivo. Visualizações, seguidores, conversões, tudo acontece de forma muito mais fácil e rápida. Porquê? Porque quem chega primeiro tem uma vantagem absolutamente gigante. E pensem bem, isto não é novidade nenhuma, pois não? Se olharmos para a história recente, este padrão repete-se vezes sem conta. Lembram-se do início do Facebook e do YouTube? Depois, mais tarde, o Instagram e o LinkedIn tiveram a sua vez. E, claro, mais recentemente, a loucura do TikTok e dos Instagram Reels. Cada um destes momentos, cada uma destas corridas ao ouro, criou uma nova geração de vencedores. Ok, a pergunta que se impõe é: onde é que estão as próximas oportunidades? Onde é que vai ser a próxima corrida ao ouro? Bem, a nossa análise aponta para 3 frentes que temos de manter debaixo de olho. A primeira, a situação do TikTok no Zua. Se houver ali uma reestruturação do algoritmo, imaginem, é como se o jogo recomeçasse para toda a gente, do zero. A segunda é o crescimento de plataformas de nicho, mais pequenas, focadas em comunidades muito específicas. E a terceira, que é fascinante, é uma possível reação à inteligência artificial, com feeds que validam e dão destaque a conteúdo que é garantidamente feito por humanos. Ok, as plataformas estão a mudar, isso já percebemos, mas isso também significa que a vida de quem cria conteúdo fica, bem, mais complicada. Já não chega a ter a sorte de estar no sítio certo à hora certa. Agora, o desafio é outro. É preciso ser inesquecível. Vamos então à nossa segunda parte para perceber como. E cá está ela, a pergunta de 1 milhão de euros. Com tanto ruído, com tanta gente a criar conteúdo, como é que alguém se consegue destacar? É que a fórmula antiga já não funciona. Antes bastava publicar muito, ser consistente. Hoje em dia, com o oceano de criadores a aparecer todos os dias, a consistência é um mínimo dos mínimos. É o bilhete para entrar no jogo, mas não garante, de todo, a vitória. A resposta, segundo a nossa fonte, está em construir aquilo que chama um fosso do criador. Pensem num castelo medieval com um fosso à volta. É exatamente isso. É uma barreira de proteção. É a vossa vantagem competitiva, aquilo que vos torna únicos, que vos defende da concorrência e faz com que as pessoas se lembrem de vocês. Ok, mas como é que se constrói um fosso destes? Não é uma coisa só. É uma combinação de 5 ingredientes-chave. Primeiro, o nicho, o tema. Segundo, o formato visual, a estética. Terceiro, a maneira de contar histórias, o storytelling. Quarto, a personalidade, a vibe. E quinto, o fator X, aquele je ne sais quoi, a magia que é só vossa. É a mistura disto tudo que cria uma assinatura que mais ninguém consegue copiar. E para percebermos porque é que isto é tão, mas tão importante agora, vamos usar uma analogia. É simples. Imaginem o armazém gigante, enorme. Lá embaixo, no chão, estão todos os criadores de conteúdo. E lá em cima, numa passarela, está o público a observar. Agora pensem, há uns anos, talvez tivessem 100 pessoas nesse armazém. Era fácil alguém lá de cima olhar para baixo e por acaso reparar em alguém com talento, certo? Agora, imaginem 10 mil pessoas lá em baixo.
E com a inteligência artificial a criar conteúdo, talvez daqui a pouco sejam milhões. De repente, ser descoberto por acaso é impossível. Simplesmente impossível. As pessoas têm de vos procurar de propósito. E o fosso é precisamente o que faz com que elas se lembrem do vosso nome e queiram ir à vossa procura. Pronto, ter um fosso é a base de tudo, a estratégia. Mas depois há a tática, o dia-a-dia. E as regras do jogo de conteúdo também estão a mudar completamente. O que nos leva à nossa terceira parte, as novas regras sobre qualidade, competências e ciência. Há o eterno debate, quantidade ou qualidade. O que é que vale mais? Bem, parece que estamos a ter uma resposta definitiva. Estamos a sair de uma era de quantidade primeiro para entrar numa de qualidade primeiro. Antigamente a lógica era atira muitas vezes à baliza que alguma vez has de marcar. Era um jogo de sorte. Agora? Agora o nível mínimo de qualidade subiu tanto que tudo o que estiver abaixo desse patamar é automaticamente ignorado pelo algoritmo. É como se nem existisse. Mas qual é esse patamar mínimo? A nossa fonte dá-lhe um número, 7 em 10. Pensem nisto como a nota mínima para passar. Se o conteúdo, do princípio ao fim, da ideia à edição, não tiver uma qualidade de pelo menos 7 em 10, o algoritmo nem sequer o vai mostrar a ninguém. Não interessa se publicam uma vez ou 100 vezes por dia. Vai ser invisível. E como é que se chega lá? É uma jornada, um percurso com 3 fases. A primeira é a era da aprendizagem. Aqui, sim, a quantidade é importante para praticar, para aprender rápido e para chegar àquela base do 7 em 10. Quando lá chegarem, entram na era do crescimento. O objetivo é manter a qualidade 7-10, mas agora aumentar a frequência. E, finalmente, a era do refinamento. Aqui pode ser preciso abrandar um pouco para focar nos pormenores, naqueles pormenores que fazem a diferença entre um conteúdo bom e um conteúdo uau, de 9 ou 10 em 10. E toda esta conversa sobre qualidade leva-nos a outra mudança de mentalidade, que esta citação resume bem. Estamos a passar de artistas para cientistas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a intuição, o feeling, já não é suficiente. Agora o jogo é sobre testar, medir, analisar dados e otimizar. E não pensem que isto é teoria, já está a acontecer. Olhem para ferramentas como os Trial Reels do Instagram. São um exemplo perfeito disto. Em vez de se fazer um vídeo, rezar e esperar que funcione, agora o que se pode fazer? Pode-se testar várias versões. Por exemplo, 5 hooks diferentes, 5 frases de abertura. A ferramenta mostra esses testes a pessoas que não nos seguem, o que nos dá dados puros. Depois é só olhar para os números, ver qual é a versão vencedora e publicar essa. É uma forma genial de diminuir o risco e aumentar as probabilidades de sucesso sem gastar um cêntimo. Muito bem, já falamos das plataformas, dos criadores e do conteúdo. Para terminar, vamos juntar tudo e ver como é que isto se aplica ao mundo das marcas. E atenção, a mudança aqui não é só de tática, é uma mudança estrutural na própria organização. E o primeiro passo é reconhecer que há um novo tipo de profissional na área. A fonte chama-lhes marketeers nativos de conteúdo. Basicamente é gente que cresceu a falar a língua das redes sociais. Para eles, os algoritmos, a atenção, o vídeo curto, é tudo intuitivo. E estas pessoas são, sem dúvida, a chave para o futuro do marketing. Então, como é que uma marca se organiza para tirar partido disto? A sugestão é uma estrutura completamente diferente. Os Content Pods. Esqueçam o departamento de marketing tradicional. Imaginem antes um chefe de conteúdo, que é ele próprio um criador com provas dadas, a liderar a parte de investigação e desenvolvimento. E a trabalhar com ele temos pequenos grupos, os pods, cheios destes nativos de conteúdo que estão constantemente a testar, a executar, a aprender e a partilhar o que funciona. É um ciclo super rápido de feedback. E o resumo disto tudo é uma mudança de paradigma total. O conteúdo deixa de ser só mais uma peça do puzzle do marketing, não. O conteúdo passa a ser o motor, a peça central, à volta da qual tudo o resto gira. E tudo isto nos deixa com uma pergunta final para refletir. Num mundo com uma quantidade infinita de conteúdo de alta qualidade, onde ser descoberto por acaso está a deixar de existir, como é que se constrói uma marca, seja ela pessoal ou de uma empresa, que não é apenas encontrada, mas que é ativamente procurada? A resposta muito provavelmente está na combinação de tudo o que vimos hoje, construir aquele fosso que nos torna únicos e adotar uma mentalidade de cientista. É essa a fórmula que vai separar os vencedores dos restantes no jogo que aí vem.